Primeiro era só um pacote de joias, né? Aí apareceu o segundo, o terceiro, e a essas alturas a gente já fica assim, tá. Quantos pacotes são? Quantos presentes? Que circularam em quais mochilas? De que militares? Em quais aviões? De que país para qual país? Muitas dúvidas, né, cara? A gente tá só começando a descobrir o que rolou aí. Olha, um relatório do Tribunal de Contas da União, talvez numa dessas, poderia ajudar, né? Poderia trazer algumas informações, poderia ajudar a elucidar. Sofia tem informações sobre tal coisa. Cadê ela? Fala, Sofia. E aí, tem relatório do TCU, é? Pois é, né? Tem agora um relatório de TCU mostrando que não são só as joias. O que a gente vai ver é que tem muitos, mas muitos mais presentes que deveriam fazer parte do acervo público, mas que o Bolsonaro levou. São 128 até agora, né? E eu vou explicar. 128 o quê, amiga? Pacote, caixa, envelope? Presentes. Presentes. A gente Só o que sabemos. Só o que 128 itens numa lista, assim, né? É isso. Exatamente. E esses 128 aí, eles estão divididos, parte deles que foi colocado como sendo personalíssimo, ou seja, que o personalíssimo seria aquilo que seria para o Bolsonaro, não ficaria no acervo público, e que o governo Bolsonaro colocou como personalíssimo e na verdade não é, e daí também tem outros que é a questão do valor, que seriam coisas de valor muito alto e que, portanto, deveriam fazer parte do acervo público, independente de ser personalíssimo ou não, pelo fato do valor. Então, Álvaro, acho que a gente pode colocar aqui um trechinho da CNN explicando isso. Bora para CNN Brasil, via Sofia, que nos traz o quê? Vejamos. Um relatório do Tribunal de Contas da União mostra que o ex-presidente Bolsonaro teria incorporado de forma indevida 128 presentes. Eu aproveito para chamar a Renata Agostini porque a apuração é dela. Renata, boa tarde. Oi, Muriel, exato. É o que aparece nesse relatório do Tribunal de Contas da União, ao qual eu tive acesso. Ali, os auditores da Corte listam que 128 presentes deveriam estar incorporados ao patrimônio público, ao patrimônio da União, mas foram registrados no acervo privado de Bolsonaro. O que os auditores estão contando aí? 111 presentes não deveriam estar classificados como itens personalíssimos e deveriam já estar, desde o início, registrados no patrimônio público. Então, a gente vê aí 111 itens, o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro foi lá e colocou, é personalíssimo, ou seja, é do Bolsonaro. E daí o TCU está dizendo, não, isso aí é do acervo público, não tinha que estar como personalíssimo. Eles identificaram 17 presentes que, por ter um valor muito alto, um valor elevado, também deveriam estar registrados no patrimônio público. Então, Álvaro, e outros 17 que... o que é basicamente o que a regra vai dizer, é um valor muito elevado, então tem que ser patrimônio público. Não existe a possibilidade desse um item com valor tão elevado, a gente não sabe qual exatamente é o valor que é colocado aí como valor de corte, mas sendo o valor tão alto, ele tinha que estar no patrimônio público, independente de se acha que é personalíssimo ou não. E tem 17 itens nessa categoria. Então, assim... É bastante coisa, 17 itens de valor muito elevado. Chama a atenção, né? Sai completamente fora da normalidade. O pessoal aí mais radical no bolsonarismo gosta de trazer informações sobre as tralhas aí que Fernando Henrique e Lula receberam, né? E tentam estabelecer paralelos que, na verdade, não existem. Não nesse quesito. Não quando o assunto é a lida com o acervo presidencial. O Brasil precisava ter um trato um pouco diferente com a figura do ex-presidente, né? O ex-presidente é uma instituição. Esse acervo tinha que estar em algum lugar, tinha que ter um museu para cada um. Por que não? Um museu até pro Bolsonaro. Quem foi Jair Bolsonaro? Hein, Sofia? Põe lá um pouquinho daquela farofa que ele babou nele mesmo, um outro stand lá com aquele cartaz que ele levou lá pro Siqueira Júnior, CPF cancelado, todas as coisas de extremo bom gosto que nós vimos aí ao longo desses 4 anos, a gente coloca dentro desse museu e cobra uma entrada.
Pois é. Não, mas falando sério, é importante ter respeito a essa memória. E uma coisa é memória, outra coisa são esses presentes assim super mal explicados. Aliás, a Embaixada da Arábia Saudita já tá funcionando o telefone lá? Ainda não, né? Ainda não. Porque toda vez que a gente liga lá para perguntar, ninguém fala nada. Não tem uma nota das embaixadas envolvidas. É outro nível, não é o presente de todo dia, Sofia, não é. Pois é. Mas, Álvaro, eu falei, né, 128 até agora. Por que eu falei até agora? Porque ao que parece tem mais coisa. Vamos voltar lá para... Bora lá. CNN? Além disso, o que temos na Entendi. CNN Brasil? Qual é o segundo problema? E aqui, por isso que eu disse que há cerca de 2 semanas a Presidência da República recebeu esses achados e pôde se manifestar, porque esse trabalho conjunto foi essencial para o desfecho desse relatório de auditoria, Muriel. A Presidência da República disse, olha, checamos aqui e vimos que itens que foram devolvidos por Jair Bolsonaro, vocês lembram que por conta de determinações do TCU, o Bolsonaro teve que ir lá devolver. Itens que foram devolvidos por Bolsonaro, veja só, não estavam registrados em nenhum lugar. E aí a gente está falando de pistola, por exemplo, que o presidente ganhou e que não estava registrado, de um fuzil, isso tudo está no documento. E também, agora já... Sofia, por gentileza, eu queria só notar a existência então de um acervo paralelo. Exatamente esse o ponto. Você pegou o ponto, Álvaro. Era justamente aí que a gente ia chegar. Porque, ok, o TCU falou, ó, devolve isso aí. Bolsonaro foi lá e devolveu alguns presentes que ele recebeu, e daí o pessoal foi olhando ali, espera, mas isso que ele tá devolvendo não tá na lista. Então, se ele devolveu coisa que não tá na lista, o que existe que não está na lista e que ele não devolveu? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Até agora, a gente sabe que ele devolveu 11 itens que não estavam na lista. Então, a gente sabe que tinha pelo menos 11 coisas que não estavam na lista, mas que existiam. Quantas outras mais coisas que não estão em lista nenhuma que foi recebido e a gente não sabe? É esse o ponto. Tem tudo a ver com o governo Bolsonaro, me lembra muito a maneira de agir em cada um dos ministérios. Parem para lembrar, você tinha comunicação oficial e você tinha um chamado gabinete do ódio, não é isso? Que o que é? É uma comunicação paralela, não é verdade? Aí você tinha o Ministério da Saúde e o Bolsonaro não gostava da maneira como a coisa estava acontecendo lá, e você tinha o gabinete paralelo da saúde, com aqueles cientistas super contestáveis, o irmão do Abraham Weintraub pagando de infectologista, aquele terror todo, né? Então, em cada área da administração pública, você tinha o oficial e o paralelo. Foi assim até com o a IBAMA, agenda foi assim do com a Bolsonaro, fiscalização né? ambiental, a agenda do Bolsonaro. E agora a gente descobriu que tinha o acervo e o acervo do acervo. Normal, porque no gabinete do Bolsonaro também era assim. Você tinha a contabilidade da contabilidade, você tinha o chefe de gabinete do chefe de gabinete, tudo multiplicado por 2. Uma para os registros, outra por fora, que é um jeito de atuar da milícia, Sofia, né? Transposto, né? Um jeito rampeiro, um jeito pequeno, um jeito da rua, um jeito da sarjeta, levado para o palácio. É isso que a gente está vendo acontecer aqui, amigo.